Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Esta é a primeira edição de um novo podcast dedicado à divulgação da ciência. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, que vai estrear este podcast, quero agradecer ao João Matos pela sonoplastia e à MITI-Pro pela captação das imagens em vídeo. E, claro, à Rádio Voz da Ria, que nos acolhe neste estúdio Bondalti. A minha convidada de hoje é Catarina Eira. Catarina, obrigado por teres vindo e por ter aceito o convite. A Catarina é investigadora auxiliar do CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. É bióloga de formação, com doutoramento e pós-doc, e conta, no seu currículo, com cerca de 70 artigos científicos publicados. Catarina, muito obrigado por teres te sacrificado aqui na estreia do podcast Ciência com Impacto. Devo dizer que é uma honra receber-te aqui. E digo honra porque há já alguns anos que acompanho o teu trabalho no resgate de animais marinhos. E era por aí que queria começar a nossa conversa. Queria-te perguntar o que é o CRAM, o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Bem, começo por agradecer ao Paulo esta introdução tão calorosa, não é? Realmente já temos tido contacto desde há alguns anos para cá. E respondendo à tua pergunta, o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos é um centro que acolhe animais com vários tipos de animais marinhos, é preciso salientar isso, animais marinhos selvagens que ocorrem na costa por alguma razão, por algum motivo que não podem ser devolvidos ao mar sem que se passem por um tratamento, por uma reabilitação. Portanto, nós somos normalmente alertados para a ocorrência desses animais nas praias. Estamos a falar de golfinhos, de tartarugas marinhas, de aves marinhas e de focas. Somos alertados para a ocorrência desses animais e sempre que conseguimos vamos resgatá-los e trazemos para o centro de reabilitação. No centro de reabilitação começamos por fazer uma primeira avaliação para tentarmos perceber... O centro é mais do que um hospital veterinário. Sim, o centro tem várias valências. A primordial é que, de facto, o tratamento e a reabilitação dos animais marinhos, mas depois temos também uma componente muito forte ligada à investigação, mas aí não nos focamos apenas nos animais resgatados vivos, focamos-nos também nas recolhas dos animais mortos que fazemos ao longo da costa. Então, já falávamos disso, do centro de reabilitação propriamente dito, quando eu dizia que é mais do que um hospital veterinário, é porque vocês não cuidam apenas do aspecto físico ou da doença do animal, mas preparam-no para um futuro regresso à natureza. Sim, claro. Estes animais não podem ser devolvidos ao oceano sem que nós tenhamos a certeza que eles conseguem alimentar-se sozinhos, ou seja, conseguem resistir às condições ambientais que vão encontrar. Portanto, há um período, ou seja, depois de estarem estabilizados a nível de medicina veterinária, passam por um processo vamos dizer, de treino antes de serem devolvidos. Neste processo de treino trabalham a parte da musculação, ou seja, voltam a exercitar a natação, a exercitar o voo. Por isso temos tanques com as condições apropriadas para que eles possam realmente fazer todo esse exercício físico, e enquanto fazem esse exercício físico aprendem de novo a alimentar-se sozinhos, que é o que eles precisam realmente de fazer para sobreviver quando estiverem no oceano. Os animais que arrojam, como tu disseste, são diferentes. Há desde os cetáceos, às tartarugas, às focas e às aves marinhas. É preciso ter aqui um leque muito grande de competências, não é? Sim. Não é a mesma coisa tratar de um cetáceo ou de uma ave marinha. Exato. O CRAM tem todas essas competências em si mesmo. Sim. Ou seja, estamos a falar de mamíferos, por um lado, estamos a falar de répteis, por outro, e aves, por outro.
A nível de tratamento, temos que pensar que todos eles têm metabolismos completamente diferentes, todos eles têm necessidades diferentes. Por exemplo, os tanques onde estão as aves marinhas não podem ser desinfetados com produtos químicos, porque danifica a impermeabilidade das penas. Portanto, cada grupo tem requisitos muito específicos. As tartarugas marinhas, nós já sabemos que têm taxas metabólicas muito mais reduzidas, portanto demoram muito mais tempo por exemplo, a cicatrizar uma ferida. Ou seja, são problemas cuja resolução demora sempre muito mais tempo. Portanto, há que ter realmente em conta não só os aspectos veterinários, mas também os aspectos de ecologia e de biologia das espécies. Por isso nós, no Centro de Reabilitação, temos esta cooperação entre o que é o trabalho da medicina veterinária com o trabalho dos biólogos. Há que saber qual é o meio mais apropriado para os animais estarem, ou seja, toda aquela parte relacionada com o local mais apropriado para o animal estar contido enquanto está no centro de reabilitação, é quase tão importante como os tratamentos veterinários que se fazem. E é bom dizer que este é um saber acumulado de algumas décadas já, não é? Portanto, não sei se décadas, 2 décadas, 1 década e pouco. Sim, ou seja, décadas. Vocês trabalham já há muitos anos na reabilitação de animais e têm todo um conhecimento e uma experiência muito grandes, que não é fácil de encontrar fora deste meio. Quando se diz 2 décadas, faz-nos pensar realmente não era essa a minha que intenção. idade é que eu já tenho. Mas a verdade é que são 2 décadas, porque embora nós nos tenhamos dedicado mais especificamente à reabilitação a partir de 2006, nós já desde o ano 2000 que temos feito algum trabalho com animais marinhos resgatados vivos. Só que fazíamos muito na base da necessidade, ou seja, nós éramos biólogos, trabalhávamos numa determinada zona e as pessoas, ao saberem que nós trabalhávamos com estas peças, chamavam-nos para um arrojamento e começámos por instalações muito pequeninas, um tanque de pequenas dimensões, improvisado. Depois, à medida que começaram a aparecer espécies diferentes ou em mais quantidade, tivemos que começar a... As necessidades tornaram-se maiores. Sim, ou seja, portanto, sim, já podemos falar em 2 décadas. Agora estão, isto é quase uma parte, mas estão numas instalações que para mim são únicas, foram construídas de raiz para este fim e eu diria que são das melhores instalações de reabilitação de animais marinhos da Europa, não? Sim, podemos pôr-nos... Não, de maneira nenhuma. Nós temos condições muito boas para o trabalho que nos propusemos a fazer. É claro que há sempre espaço para melhorar, claro. até porque nós... nunca se sabe tudo, não é? Quanto mais experiência temos, e às vezes os animais mesmo da mesma espécie têm necessidades diferentes, portanto nós vamos sempre pensando em maneiras de melhorar as condições que já temos, mas a verdade é que hoje em dia, com os tanques, com as dimensões que temos, com a capacidade que temos de tratamento da qualidade, de manter a qualidade da água, com os meios de diagnóstico que conseguimos concentrar ali naquelas instalações, penso que temos realmente condições muito boas para este trabalho. Uma das coisas que há pouco me estavas a falar e que eu te interrompi tem a ver com os animais que estão à costa já mortos ou que morrem, já vêm de tal forma mal que morrem já depois do resgate. Esses animais também são úteis para vocês, não é? São muito úteis, muito úteis. Na realidade, na nossa costa, podemos dizer que aparecem muito mais animais marinhos mortos do que os que nós recolhemos vivos. E nós vamos recolher esses animais também, porque esses animais são uma fonte de informação valiosíssima. Ou seja, nós conseguirmos perceber o que é que causou a morte daquele animal... pode-nos ajudar... Em futuros casos. Pode-nos ajudar a estar mais precavidos para o que pode acontecer a outros animais que consigam arrojar ainda vivos. Portanto, nós conseguimos saber quais são as principais ameaças, e a partir daí saber quais são as ações que devemos aconselhar ou que devemos propor, por exemplo, a entidades governamentais que têm competências nessa matéria. Nós, sabendo quais são as ameaças mais importantes, podemos aconselhar quais são as ações que são necessárias implementar
para diminuir essas possíveis ameaças. Portanto, os animais recolhidos mortos são uma fonte de informação. E também vos dão informação sobre, digamos, o estado sanitário das populações selvagens. Isso é outro aspecto muito importante. Nós não fazemos e até eventualmente, se calhar, a sua densidade, não? Até certo ponto. Podemos considerar que há aqui um proxy, ou seja, uma indicação de uma variação ao nível da abundância, mas o que nós também sabemos é que, por exemplo, a nível do golfinho comum, que é o golfinho mais abundante junto à costa portuguesa, sabe-se que, ou estima-se que apenas cerca de 13% dos animais que morrem no mar é que arrojam. Portanto, nós nunca conseguimos saber ao certo que, com este método, não é? Através da análise dos arrojamentos, podemos ter apenas uma indicação de se a abundância poderá estar a aumentar ou diminuir, mas não podemos ter dados concretos a partir da análise de arrojamentos. Agora, em relação ao que estavas a falar sobre o estado sanitário das populações, todos estes animais que nós recolhemos já mortos, sendo tartarugas, golfinhos, aves marinhas, todos estes animais são necropsiados, são recolhidas amostras e com estas amostras são feitos muitos estudos académicos, vamos dizer assim, temos alunos de doutoramento, alunos de mestrado, projetos de investigação que usam estas amostras para monitorizar a quantidade por exemplo, de elementos tóxicos, a quantidade de parasitas, compostos orgânicos, estudos de genética, que são muito importantes, principalmente nas espécies que estão em declínio, nas espécies mais problemáticas em termos de Já vamos falar abundância. Delas, é um assunto importante. Portanto, há aqui uma quantidade de estudos que só são possíveis graças a esses exemplares, através deste trabalho que se faz com a recolha de animais mortos. Temos que pensar que neste tipo de trabalhos nós não podemos pensar, agora preciso de 30 amostras de fígado de esta espécie de golfinho e vou buscar. Isso nunca pode acontecer, não é? Portanto, nós temos que fazer esta amostragem constante dos animais que chegam já mortos, para depois termos disponível uma quantidade de amostras suficientes para depois podermos fazer esses estudos. Antes de te perguntar, que era a minha próxima pergunta, quais é que são as grandes causas para estes arrojamentos, queria-te perguntar o seguinte: quando há animais que estão à costa, sejam vivos ou mortos, como é que vocês são alertados? Quem é, digamos, o vosso público, com quem é que vocês interagem para receber os alertas? Eu tenho que dizer que a maioria dos alertas que nós recebemos vem a partir da Polícia Marítima. Portanto, eles têm sido fundamentais neste trabalho que nós realizamos. Muito a partir deles, ou seja, eles próprios, por estarem mais presentes na orla costeira, detectam estes animais mais frequentemente, mas também muitas pessoas que detectam estes animais na praia contactam-nos a eles, muitas vezes por não saberem por onde, quem devem contactar, mas muito... Por uma questão de proximidade, conhecem, sabem que eles estão por ali, portanto... Sim, ou seja, há essa sequência de eventos, ou seja, uma pessoa está na praia, detecta um animal, contacta a Polícia Marítima e a Polícia Marítima faz o contacto com a nossa equipa de resgates. Mas, na verdade, podem ser também alertados por um banhista, ou por um nadador salvador, ou por um concessionário de praia. Sim, não é? Por exemplo, no verão temos uma grande quantidade de alertas realmente dados por nadadores salvadores. E eles, tenho que dizer isto, que têm sido uma grande ajuda na época balnear, não é? Quando eles estão nas praias, a recolher os animais, a manterem-nos à sombra, ou seja, a fazerem aquela primeira intervenção até conseguir chegar à equipa. E normalmente a equipa de nadadores salvadores em quase todas as praias tem sido uma ajuda muito, muito positiva no que toca ao resgate destes animais. Depois também há muitas pessoas do público em geral, ou seja, pessoas que estão simplesmente nas praias e que fazem também essa primeira assistência, e há aqui que lembrar que a melhor coisa a fazer é ligar logo para uma entidade que possa ajudar. Eu ia te perguntar, o que é que as pessoas não devem fazer quando veem um animal a arrojar? Sim. Pronto, depende... as situações quase que são únicas, não é? Mas o que uma pessoa deve fazer imediatamente é ligar para alertar
para que nós possamos dizer à pessoa, consoante a situação que está a acontecer, dizer-lhes o que é mais correto fazer. Uma das coisas que nós temos visto muito na internet, não é? Nós temos visto muitas imagens, são golfinhos a arrojarem ainda vivos, e as pessoas imediatamente, é logo a reação imediata que têm, é pegar no animal e voltar a colocar no mar. Nem sempre esta é a melhor opção. Ou seja, o animal se arrojou, problemas, é por alguma razão. Ou seja, temos que pensar que aquele animal está a sofrer de alguma patologia ou de algum trauma. Terá que ser, para tentar realmente fazer alguma coisa pela vida do animal, há que analisá-lo, identificar o problema, e depois aí sim decidir se reflutua, que é o termo de voltar a colocá-lo no oceano, ou se deve ser transportado para o centro de reabilitação. Por isso é que eu digo que é claro que as pessoas quando estão na praia e veem, por exemplo, um golfinho a arrojar vivo, a primeira é automático, querem logo devolvê-lo ao mar. E se fazer umas selfies, eventualmente? Sim, vá. Mas depois das selfies querem um colo para o mar. Sim, e realmente já temos visto imagens, por exemplo, de pessoas a puxar pela cauda, de pessoas a pegarem no golfinho e a deixarem-no cair, porque são animais pesados. Às vezes as pessoas não têm a noção, mas um animal com 80 quilos é preciso muitas pessoas para pegar nele. Portanto, enquanto o animal vai caindo, ou seja, está ainda a danificar-se, a ter mais traumas, mais problemas, portanto, essa normalmente não é a melhor opção, voltar a colocar o animal na água. E as causas para o arrojamento? Quais é que são as principais causas para estas várias espécies de animais para arrojar? Porque é que eles vêm dar à costa? Pronto, aí também temos que falar por grupos. No caso dos mamíferos marinhos, no caso dos golfinhos, vou dizer cetáceos, porque nós não temos só golfinhos, por exemplo, o boto... Eu queria falar do boto mais à frente, Sim. Eu costumo dizer enfiar tudo no saco dos golfinhos, porque a maior parte das pessoas conhece por golfinhos. Por vezes também estamos a falar de baleias piloto, que podem existir aqui na costa. Portanto, sim. Normalmente nós devíamos falar de baleias, quando estamos a falar de cetáceos, devíamos falar de baleias com dentes e baleias de barbas, mas não vamos entrar aí. Não vamos entrar nesse pormenor, vamos falar de cetáceos. Quando eu falar em golfinhos, já podemos saber que estamos a falar em cetáceos no geral, sim. Portanto... Perguntava-te as grandes causas de arrojamento. Em relação aos golfinhos, a maior causa de arrojamento é, de facto, a captura acidental por artes de pesca. Temos outras causas, mas a mais preponderante é, de longe, a captura acidental. Antes de começarmos a gravar este podcast, estávamos a falar de algumas fotografias que têm vindo a ser colocadas ultimamente nas redes sociais, animais que dão à costa na zona do Sado, na península de Setúbal, e eles, a maior parte deles não têm a cauda. E eu perguntava-te porque é que isto acontecia, e tu estavas-me precisamente a dizer que tem a ver com as artes de pesca. Sim. Em primeiro lugar, é preciso ver que esses animais que arrojam com a cauda de espada não é só nessa zona, é em todo o país. Sim, agora, não sei porquê, as pessoas estão mais atentas aos que arrojam ali naquela zona do Sado. Sim, tem-se falado mais nessa zona. Mas a verdade é que desde lá de cima, vamos dizer, desde Viana até em toda a costa, é uma situação que acontece e acontece muito frequentemente. Não é uma situação fora de comum. Portanto, a cauda de espada acontece principalmente quando um golfinho é capturado por uma rede, normalmente redes de emalhar, e depois, quando se está na recolha da rede, para o animal, provavelmente já estará morto, porque estas redes são colocadas de um dia para o outro, ou seja... Portanto, o animal afogou? O animal afogou, entretanto, e depois, quando é necessário recolher a rede, a maneira mais fácil de retirar o animal da rede é dar ali aquele corte na zona da caudal. Portanto, nós normalmente quando encontramos o animal nestas condições, é muito obviamente um animal, por exemplo, que esteja em condições, em muito boas condições, ou seja, ainda muito fresco, podemos considerar que 100% a captura em redes de emalhar.
Mas eu sei que vocês, depois podemos falar de algumas das outras causas para o arrojamento, mas já agora que estamos a falar das redes, eu sei que um dos vossos públicos-alvos, um dos setores da população com quem mais vocês contactam, são precisamente os pescadores. Vocês trabalham muito com pescadores, sensibilizam muito os pescadores e têm vários projetos dirigidos a esta comunidade. Sim, a verdade é que uma grande parte do nosso trabalho depende da boa vontade e da colaboração dos pescadores, e isto já ao longo, já podemos falar outra vez de pelo menos uma década, há mais de uma década. Porque isto é uma situação, ou seja, a captura de um enredamento de um golfinho numa rede é uma coisa que nenhum pescador quer. Ninguém tem este objetivo. Portanto, há aqui, quando isto acontece, há a perda de redes, há a destruição de redes, há a perda de tempo e há a perda de pescado. Por isso, há a perda para toda a gente. E já encontramos muitos pescadores que mesmo à parte de todas as perdas físicas ou perdas económicas, a verdade é que as pessoas não ficam contentes quando uma coisa destas acontece. Portanto, ao longo dos anos nós temos tentado ter projetos que ajudem na aplicação de medidas que nós chamamos de medidas de mitigação da captura acidental, ou seja, na prática tentamos que os pescadores consigam ter nas suas redes maneiras de baixar a probabilidade de que ocorra uma interação com o cetáceo. Isto tem acontecido ao nível de entrega de pingers, que são uns pequenos equipamentos que emitem umas frequências apropriadas para a detecção. Posso afastar? Para avisar os golfinhos da presença da rede. Ou seja, a frequência que eles emitem, estes equipamentos, os pingers, a frequência que emitem e a intensidade de som é apropriada para não lhes causar danos auditivos, mas avisos daquela faz com que obstáculo. os golfinhos percebam mais facilmente que está ali um obstáculo e que se devem afastar daquele obstáculo. Portanto, estes equipamentos já foram utilizados em várias artes de pesca. Mais concretamente, no nosso caso, temos resultados para as tais redes de emalhar, para as redes de cerco e para a chávega. Conseguimos sempre verificar que as redes que realmente têm estes pingers têm um nível de interação menor do que as redes que não tenham. Agora, o que nós também verificamos é que não é uma solução universal, não impede a captura totalmente. Claro. Consegue baixar o nível para quantidades muito interessantes. E a receptividade dos pescadores e dos mestres para colocar esse tipo de objetos? Sim, tem havido receptividade por vários motivos. Um deles é que todos os nossos projetos oferecem este material, ou seja, o pescador não tem um custo associado. Eu penso que isso seria visto como mais um problema, mais um encargo que eles teriam se tivessem que ser eles a comprar estes materiais. Portanto, nós temos conseguido oferecer, à custa de projetos nacionais e internacionais, e por outro lado, eles próprios querem que esta situação não aconteça, por um lado, e também que o resto da população veja que eles estão colaborantes na conservação destas espécies. Ninguém quer ser visto como o culpado da morte de um golfinho. Portanto, tem havido sempre uma boa abertura e já há alguns anos e essa abertura continua e nós agradecemos muito o trabalho que eles têm feito connosco. Ainda sobre este assunto, é preciso ver que às vezes são os próprios pescadores que nos dizem como é que os pingas devem ser usados ou que manobras é que podem ser feitas com a embarcação para evitar o enredamento dos golfinhos. Portanto, eles próprios têm já algum saber sobre isso. Têm um saber e comunicando-nos nós podemos direcionar as nossas estratégias de ainda sobre este tema dos pescadores e do vosso relacionamento com os pescadores e dos arrojamentos. Sei que uma das causas do arrojamento é também as redes fantasmas. Portanto, as redes de pesca perdidas. Sim, sim. Que são de facto graves. São graves. Há um problema associado às redes fantasma, que é o facto de nós conseguirmos comprovar que a rede, no momento de captura, estava ativa ou não. Ok. Ou seja,
Nós, quando recolhemos o animal já morto, podemos, se calhar, até identificar o tipo de rede que fez aquela captura, mas se a rede estava ativa ou se não estava ativa, é difícil, porque poderia ser uma rede que estava a ser utilizada ou poderia ser uma rede fantasma, como estavas a dizer, que lá está, continuam a ser redes ativas, mas não para o peixe, mas pois, para ou seja, capturam animais, claro. tudo O que vai contra inespecificamente. Claro. O grande problema, então, é conseguir realmente identificar esse efeito, quantificar esse efeito, mas o que já se sabe abertamente é que a quantidade de redes que existem classificadas como rede fantasma na nossa área é altíssima, por isso podemos muito bem assumir que causam uma boa quantidade de capturas acidentais. E aqui não estamos só a falar dos golfinhos, mas também das tartarugas, ou seja, os animais que andam mais junto aos fundos, e as aves marinhas que mergulham. Portanto, elas mergulham de grandes alturas sem qualquer conhecimento do que podem encontrar em baixo. Portanto, ao mergulharem, ficam enredadas dessa maneira. Como é que são as vossas taxas de sucesso? Ou seja, há espécies mais difíceis de reabilitar e devolver à natureza? Queres-me contar um pouco sobre isso? Sim. Na realidade, nós nós temos que ter esses dados para contabilizar o nosso trabalho e, em termos globais, a nossa taxa de sucesso para um centro de reabilitação é bastante boa, ou seja, temos anualmente entre 40% a 50% de sucesso na reabilitação, o que para um centro de animais marinhos é considerado bastante positivo. E aí os meus elogios iniciais à tua atuação e da equipa do CRAM. Sim, eu vou dizer obrigada em nome da equipa, porque na realidade é um trabalho de equipa, eu sei. Na realidade as pessoas que estão diretamente com os animais têm um papel vital, ou seja, todo o trabalho, todo o empenho que têm para com cada um dos animais é fundamental para que se consiga o sucesso. Depois há espécies com mais sucesso e com menos sucesso. Exato. Depois temos que pensar que nas aves marinhas é de facto o grupo onde nós temos uma maior taxa de sucesso, também porque o maior número de entradas se refere a aves marinhas, assim, de uma maneira muito mais preponderante. Depois temos as tartarugas marinhas, e nas tartarugas marinhas também há uma boa taxa de sucesso. Nas tartarugas penso que o maior... se os primeiros dias de reabilitação forem prometedores, vamos dizer assim, se conseguir estabilizar, depois sim, por muito tempo que se demore a conseguir que o animal esteja pronto para a libertação, as tartarugas também temos tido uma boa taxa de sucesso. São muito resilientes e, portanto, conseguem. Sim. E é preciso ver que nós temos muitos destes animais marcados com transmissores via satélite, e nós conseguimos ver que depois estes animais, durante alguns meses, depende de como a bateria vai sendo gasta ao longo do tempo, mas durante alguns meses nós conseguimos ver a maneira como eles se deslocaram, e, portanto, ao ver que estes animais estão no oceano, se estão bem ou não. Claro, conseguimos perceber que o outcome foi positivo. Depois temos outro grupo de animais em que o sucesso é extremamente baixo, que é o caso dos golfinhos, ou seja, dos cetáceos, vou dizer dos cetáceos. No caso dos cetáceos, para já temos um número de animais muito reduzido que chega, que consegue, com que nós conseguimos que chega ao centro de reabilitação ainda vivo. Portanto, o processo, desde o arrojamento na praia, o transporte até a chegada ao tanque no centro de reabilitação, são momentos de stress altíssimos, principalmente a quantidade de tempo que o animal passa na praia até à chegada da equipa de resgate. E também porque quando o animal dá à praia já vai em muito mau estado, senão não daria à praia, não? Sim. Temos que pensar que, por exemplo, um animal que arroje por ter sido vítima de captura acidental tem muito mais probabilidades do que um animal que arroje por uma patologia, ou seja, por uma doença. Nesse caso da doença, o animal já vem
já vem num estado de nutrição Claro. muito mau, ou seja, muito magro, com Danos internos, doenças sim. sistémicas, ou seja, já há Sim. vários órgãos afetados, portanto, em casos de patologia é quase impossível. Eu diria, estamos ou seja, cada vez mais nos convencemos que no caso dos cetáceos com patologias, vamos dizer que é praticamente impossível conseguir chegar a uma reabilitação, mas no caso de golfinhos capturados acidentalmente, as perspectivas de sucesso são muito mais positivas, porque aí existem apenas não quero dizer apenas, existem danos menores, sim, normalmente traumas físicos, ou seja, apenas algum problema muscular, ou seja, coisas que com um antibiótico pode resolver, uma infecção pulmonar, ou seja, coisas menos graves que permitam que o animal... Eu sei que nessa parte vocês já tiveram alguns sucessos importantes. Sim, mas lá está. Lembro, inclusive, que libertaram há, não sei, algum tempo atrás um golfinho, não é? Sim, um golfinho comum, penso que foi em 2016. Foi um animal que era um golfinho comum muito grande para o que nós estávamos habituados. Era um macho e realmente tinha um feitio muito pouco simpático, vamos dizer assim. Mas realmente o animal conseguiu, lá está, nós achámos que ele tinha sido capturado acidentalmente e depois de alguma estabilização que lhe permitiu voltar a construir a massa muscular que teria danificado, foi reintroduzido outra vez no oceano e pensamos que ou seja, pensamos que tenha corrido bem, porque na realidade não voltámos a encontrá-lo. As focas são também um caso de sucesso entre vocês. Sim, sim. E o CRAM recebe, especialmente no inverno, muitas focas, enfim, algumas focas. De onde é que elas vêm? Porque nós não temos aqui na nossa costa focas. Sim, não temos este grupo de animais normalmente não utiliza as nossas águas. E normalmente o que nos tem acontecido já de alguns anos para cá é que normalmente temos uma foca por ano. Ou seja... Então este ano foi uma exceção. Este ano foi uma exceção e muita gente nos pergunta o que é que poderá estar a acontecer e não sei se tenho resposta para isso. Mas a verdade é que temos que pensar como é que é o ciclo de vida destes animais. Normalmente, estes animais que chegam à nossa costa são sempre juvenis, muito juvenis, quase já não lhes podemos chamar bebés, mas são muito jovens. Muito jovens, sim. Eles normalmente são alimentados pela mãe, ainda nas zonas de colónias, e são engordados a níveis absurdos. Absurdos, sim. E ou seja, enquanto a mãe emagrece muito, nós estamos a falar das crias engordarem 2 quilos por dia. Ou seja, enquanto a mãe tem que ter reservas para alimentá-los assim, de uma maneira muito, muito rápida. Quando as mães já não têm capacidade de os alimentar, elas próprias têm que voltar ao oceano e, vamos dizer assim, abandonam-nos nas praias. Não queria dizer abandonam-nos, mas a verdade é que deixam deles. Sim. Até porque elas gastam todas as suas reservas a alimentar as crias. As crias ficam nas praias a pensar na vida, o que é que hão de fazer. Portanto, elas têm um determinado peso que lhes permite aguentar durante algum tempo, mas chegam a um nível em que têm que realmente começar a pensar, eu tenho que ir buscar a minha própria comida. Quando elas fazem isto, apercebem-se que não sabem capturar peixe. Ou seja, nunca o fizeram. Portanto, têm que aprender a capturar peixe. E naquelas tempestades de inverno, em que há a inversão das correntes, em que há ventos mais fortes... O que aconteceu um bocado, quer na altura do Natal Ano Novo, quer agora recentemente também na zona da Inglaterra, não é? Sim. Ou seja, as primeiras 3 focas que nós tivemos no fim de dezembro foi imediatamente a seguir a 2 das maiores tempestades de inverno. Portanto, nós pensamos que tenha tido a ver com isso, ou seja, foi logo nos dias a seguir às tempestades que as focas arrojaram aqui na nossa costa. Portanto, elas vinham muito magras. Penso que 2 apercebemos que não sabiam comer peixe de todo, ou seja, tivemos que ensinar-lhes que peixe era comida
e ensinar-lhes E como é que fazer? como comer, porque elas a primeira coisa que fazem é destruir o peixe todos. Antes de engolirem, é destruir o peixe de uma maneira... Brincam com ele. São muito agressivas com o peixe, vamos dizer assim. Mas a partir do momento em que conseguem que entre um peixe inteiro, percebem imediatamente, e a partir daí pedem cada vez mais comida. Eu digo pedem porque algumas delas vocalizam mesmo muito e pedem comida. E se não houver nenhum problema de maior, como nas focas que tivemos agora... Tem acontecido sempre, sim. Sim, algumas chegaram só porque estavam magras, estavam mesmo debilitadas, mas outras tinham algumas feridas, uma delas compatível com o ataque por tubarão. À parte dessas feridas, se nós conseguirmos que elas comecem a comer, ou seja, só a melhoria da condição física já é... A garantia de sucesso está aí. Sim, exato. E depois, quando já estão reabilitadas e devidamente engordadas, são enviadas outra vez para a sua zona de origem. Não são libertadas aqui. Não são libertadas na nossa costa. Nós tentamos, com a ajuda de pescadores, que realmente elas sejam levadas para alto mar, para zonas que estejam muito mais próximo das suas zonas naturais de ocorrência. Portanto, mais uma vez aqui temos a colaboração dos pescadores na libertação das focas, que é um aspecto, de outra maneira não teríamos como fazer isto. Há alguma história ao longo destes anos que te dedicas ao resgate e à reabilitação de animais marinhos, há alguma história que tenha tocado particularmente? Eu penso que todos os animais que passam por lá são animais que merecem a nossa atenção. Eu, se calhar, salientava o caso de uma foca, uma das primeiras focas que tivemos ainda nas instalações antigas, que realmente vocalizava muito mais que todas as outras. E nós já não aguentávamos mais, ou seja, ouvia-se... Se marcou-te pela negativa. Ouvia-se em toda a região e, portanto, já ninguém podia aguentar aquela foca. Eu sei que, para além do trabalho que fazes na reabilitação de animais marinhos, também és uma investigadora do CESAM, como disse há pouco, e, portanto, és uma estudiosa das espécies, nomeadamente cetáceos, da nossa costa. Quais é que são... as espécies mais comuns, não é mais comuns, quais é que são as espécies que se encontram aqui na nossa costa e dentro dessas quais é que são as mais ameaçadas? Há uma que eu sei que tu me vais falar, porque não só é particularmente ameaçada, como é particularmente desconhecida do público, não é? Muito pouco falada. Sim, o boto. O boto, sim. Boto. Sim, realmente na nossa costa, primeiro é preciso ver que o mar de Portugal continental é uma extensão enorme, não é? Nós temos hectares de zona marinha. 97% do nosso território é mar, só 3% é que é terra, portanto é impressionante. E normalmente nós pensamos em zona mais costeira e depois na zona mais offshore. Na zona mais costeira, a espécie mais abundante de cetáceo é realmente o golfinho comum. Ou seja, o golfinho comum, o ruaz e o boto são as espécies às quais nós dedicamos mais atenção do ponto de vista de investigação. Uma porque é mais comum e a que maior mortalidade tem por causa das capturas ambientais, que é o golfinho comum. Depois o ruaz e o boto porque são espécies do anexo 2 da Diretiva Habitats. Portanto, estas espécies são espécies que... para as quais existe um compromisso da parte dos Estados-membros de definir áreas marinhas protegidas para a sua proteção. O ruaz está confinado à população residente do Sado ou também existe em todo o nosso litoral? Existe em todo o litoral, sim. Podemos até dizer, ou há quem defenda que a população do Sado é uma população separada da população costeira. Embora isso seja debatível a vários níveis. Mas a verdade é que nós temos ruazes em toda a nossa costa e também na zona mais offshore. O que acontece
o que acontece é que, a nível de capturas acidentais, junto à costa, o ruage não é uma espécie problemática para as capturas acidentais. Isto depois também tem a ver com a própria ecologia dos animais, a maneira como eles se alimentam, as espécies que eles predam, que faz neste caso que o golfinho comum seja das maiores. Sim. Mas, por outro lado, o boto, que é uma espécie ainda mais costeira, ou seja, utiliza zonas ainda mais perto das praias do que o golfinho comum, ou seja, que são zonas também muito utilizadas por artes de pesca. E aqui podemos dizer até que há algumas artes de pesca ilegais por estarem tão perto de costa. Pronto, por esta pressão tão grande destas artes de pesca, ocorre uma grande quantidade de captura acidental de boto. O boto é talvez o cetáceo mais pequeno, não é? É o cetáceo mais pequeno. É mais pequeno do que aquele golfinho que nós temos na nossa cabeça. Sim. E, portanto, é também muito desconhecido. Estranhamente, é muito desconhecido. A maior parte das pessoas não conhece porque é uma espécie que não é... ou seja... quando nada, a pessoa pode estar a olhar para a zona onde está o golfinho, mas não detecta o animal, porque a única coisa que vai ver é um pequeno triângulo, que é a barbatana, e não vê absolutamente mais nada. Portanto, a maior parte das pessoas... E é escuro, ou seja, as nossas águas também são bastante escuras. Portanto, normalmente as pessoas podem ter um boto à frente e é preciso ver que os botos observam-se das praias, observam-se das nossas zonas costeiras facilmente. Muitas vezes estão na primeira linha de rebentação, mas as pessoas não veem porque é apenas o triângulozinho que vem à superfície. O grande problema é que a população de boto está a decrescer muito. A população de boto, a última estimativa que foi feita no nosso país, indicava cerca de 1.500 indivíduos. Ou seja, para a costa toda? Para a costa portuguesa, sim. 1.500 indivíduos é pouquíssimo para a manutenção de uma população. Portanto, considerando as populações nos outros países ao nível da Europa, nós somos de longe a população mais pequena. Além disso, há estudos de genética já feitos com amostras dos nossos animais que mostram que não há transmissão genética dos nossos animais ou seja, não há comunicação entre as populações mais a norte. Isso põe em perigo... que é uma ameaça crescida. Exatamente. Ou seja, a nossa população, estando cada vez mais isolada, torna-se cada vez mais única, e isso, em termos de problemas que poderá vir a ter a posteriori, ou seja, a situação agrava-se bastante. O boto por estas razões todas, o maior alvo das nossas preocupações em termos de conservação. Nós há pouco estávamos também a conversar e veio à conversa o tema das dragagens do Sado. E tu dizias-me que... E alguém postou nas redes sociais uma imagem de um boto muito alarmados porque aquilo poderia estar relacionado com as dragagens. E tu dizias-me que para ti o que te chamou a atenção não foi tanto essa eventualidade, que será reduzida porque as dragagens são no Sado e o boto andará na zona costeira, mas acima de tudo o que te chamou a atenção naquela imagem foi o facto de ser um boto e de ser uma cria de boto. Portanto, eventualmente aquela zona do Sado e da Rábida é uma zona de reprodução. Sim. Realmente foi essa foto que estava disponível, que foi partilhada. É pena não termos uma medida exata do animal, mas vê-se que é um animal com um comprimento total muito próximo de um recém-nascido. E além disso era um animal em estado de composição, ou seja, muito fresco. Ou seja, o animal morreu muito perto da zona onde arrojou, e ainda por cima, com aquele tamanho, muito perto de um recém-nascido, é a confirmação mais óbvia de que aquela zona é uma zona de reprodução daquela espécie tão importante. E essa informação tinha-se? Era conhecida ou é nova? Já se sabia que era a área de distribuição. Agora, quando nós temos confirmação de reprodução... Mais importante se torna proteger essa área. Sim, ou seja, saber que é uma zona que fornece todas as condições necessárias para que ocorra a reprodução naquela zona. Portanto, aqui só
é prova de que realmente aquela zona valeria a pena preservar e valeria a pena... Isso leva-nos ao tema da criação de novas áreas marinhas. Eu sei que tu estiveste envolvida no processo de estudo e de proposta de criação destas reservas marinhas, reservas naturais marinhas, juntamente, enfim, com uma série de outros especialistas nestas matérias. Como é que está esse processo? Vocês entregaram uma proposta ao Ministério do Ambiente, ao ICNF, não sei, diria eu. Sim. E agora, há quanto tempo é que isso aconteceu? Sim. Portanto, tudo isso decorreu de um projeto LIFE que se expandiu durante 7 anos, ou seja, o projeto devia ter tido só 5 anos, mas teve que ser alargado mais 2 anos. Durante 7 anos vocês estiveram a estudar este tema? Sim, estivemos a preparar, ou seja, primeiro a recolher os dados para que tivéssemos bases científicas para poder selecionar as áreas e depois a preparar os documentos para que eles pudessem ser levados à aprovação legal. Daí a extensão do projeto por mais 2 anos. Nós propusemos 4 áreas marinhas, 2 delas completamente novas e 2 delas eram alargamentos de sítios Natura 2000 já existentes. E até hoje foram aprovados uma área marinha, um sítio marinho. Qual é que foi aprovado? Chama-se Macedo Praia da Vieira, é aqui na costa, na nossa zona costeira. É a única zona exclusivamente marinha dedicada a cetáceos em Portugal continental e só por isso já é consideramos sim, que era bastante positivo e também engloba a população, a parte da população mais importante de Boto. Portanto, era dentro era prioritário. Dentro das 4 propostas era prioritária e foi muito bom que tivesse sido aprovada. E as outras 3? Depois o alargamento da costa sudoeste também foi aprovado. Mas depois ficaram por aprovar a costa de Setúbal e o alargamento do estuário do Sado. Portanto, a costa de Setúbal e o estuário do Sado são muito próximas, sim. O alargamento do estuário do Sado era uma área pequeníssima, era só para proteger uma das partes que se sabia que era bastante utilizada pela população de Ruás e que não estava ainda incluída no estuário. E a outra zona, a zona da costa de Setúbal, era importante não só para permitir uma possível ligação dessas populações, ou seja, do estuário do Sado com as populações de Ruás externas, mas também para englobar a população, os indivíduos da população de Boto que nós sabemos que existem nessas zonas. E que agora confirmamos a reprodução. Portanto, eram zonas que, lá está, nós tínhamos os dados para mostrar que aquelas zonas são importantes para estas espécies e os dados continuam... E esses 2 projetos estão parados há quanto? Essas 2 propostas estão paradas há quanto tempo? Ora, eu penso que ou seja, houve consulta pública, penso que em 2017, já passaram 2 anos, e desde aí não sabemos mais nada. E esta área que me estavas a falar do estuário do Sado está relacionada com a zona onde agora estão a ser feitas dragagens? Sim, isso é bastante coincidente, sim. Portanto, diria eu, só respondes se quiseres, diria eu que de alguma forma este engafetamento da proposta de criação desta área de proteção marinha no estuário do Sado... Era o alargamento. Sim, poderia inviabilizar obras como esta das dragagens. Eu não diria inviabilizar, mas traria mais cuidados relativos à maneira como a atividade teria que ser feita, sem dúvida. Quando pensamos em cetáceos e naquilo que podemos fazer para os defender, nunca pensamos no boto, porque genericamente as pessoas não o conhecem, mas tu dirias que a prioridade era um plano de conservação para o boto? É de facto essa a prioridade agora e estamos a tentar começar a trabalhar nisso, sim, juntamente com outras entidades. O plano de ação para a população é fundamental o mais rapidamente possível. Senão corremos o risco de ele desaparecer sem nós percebermos que ele cá está. Exato, sim, é isso. Ou seja, a população portuguesa
e aqui incluímos Portugal Legaliza, porque é a mesma população, nós temos estudos de viabilidade da população que nos indicam que num prazo de 20 anos, se a taxa de mortalidade não diminuir, ou seja, porque nós fizemos, a modelação foi feita com a variação de vários parâmetros. Poderia aumentar a natalidade, poderia aumentar outros parâmetros, mas nada mostrava que o gráfico parasse de diminuir. Se a mortalidade continuar. A única coisa que poderá melhorar a situação do boto é realmente um decréscimo na mortalidade. E esse decréscimo na mortalidade tem que ocorrer ao nível das capturas acidentais. E isso passa por quê? Por legislação mais apertada ou por maior sensibilização dos pescadores? Ou seja, sim. Como é que tu consegues baixar a mortalidade na espécie? Não é simples, de maneira clara. Sim. E daí a necessidade do plano de ação. Ou seja, tem que ser uma série de atividades em conjunto, com muitas entidades a trabalharem para o mesmo fim, para que haja ações de mitigação, para que haja vigilância, para que haja literacia. Claro. Portanto, tem que ser uma série de atividades integradas para que realmente se note essa tal diminuição da mortalidade. Achas que a população de boto ainda não chegou a um ponto de não retorno? Ainda é possível intervir e salvar? Sim, pensamos que sim. Que ainda é possível intervir se for feita alguma coisa agora. Ou seja, se esperarmos, eu diria... Se não for feito agora com muita urgência, já podemos quase dizer que Portugal foi responsável pela extinção de mais uma espécie na nossa zona de ocorrência. Esperemos que isso não aconteça. Vamos tentar terminar com essa nota positiva de que ainda é tempo de atuar, mas esse tempo escasseia e corre muito rapidamente. Catarina Eira, muito obrigado por teres aceito o convite, muito obrigado por esta conversa. Obrigada, e nós voltamos daqui a 15 dias com uma nova edição do podcast de Ciência com Impacto.